Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Ainda está rolando a reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense sobre a SAF, né? E tem coisas assim que eu, como leigo no mercado financeiro, nessa coisa dessas negociações, né, achei interessante, outras preocupantes. Anotei tudo aqui, então vou ler aqui algumas coisas que aconteceram que me chamaram a atenção nessa reunião, que, repito, ainda está rolando. Agora está na fase dos conselheiros fazerem perguntas, alguns dando aquela babadinha no Mário Bittencourt. Faz parte do processo político, isso é assim mesmo. A primeira coisa, assim, a reunião começa com o Mário Bittencourt fazendo uma explanação, colocando um vídeo dele de 2022 falando sobre SAF. Não acrescentou muita coisa. Ele diz que houve uma recuperação financeira, reconstruímos o clube, foi um termo que ele usou, né? Embora a dívida tenha aumentado ano a ano, pouco é verdade, mas aumentado ano a ano. Mas isso, gente, não é uma coisa desesperadora, porque a dívida ela pode aumentar ano a ano, né? E você ter uma melhora do perfil dessa dívida. E a gente vai chegar lá. Depois ele fala dos investidores, mas fala num tom que parece que assim, investidores bonzinhos, porque são tricolores, são apaixonados e vão investir no clube, quase uma abnegação. E não existe essa coisa de abnegação, né? O investidor, ele faz o investimento, deixa eu só ajeitar aqui as imagens, ele faz o investimento para ele ter retorno. Você pode ter um prazo onde ele não vai ter nenhum retorno, nenhum dividendo, e isso me parece que na proposta está posto, né? Mas ele quer ter retorno financeiro, seja tricolor, flamenguista, vascaíno, corintiano, são paulino, gremista, não importa. Ele vai investir para ter dinheiro. Ninguém vai pegar dinheiro e tacar na lata do lixo, né? E falar assim, não quero receber nada desse investimento que eu fiz. Por isso o nome é investimento. Você investe um dinheiro para você ter o retorno e ter retorno com lucro, né? Então não tem essa de investidor bonzinho como o Mário Bittencourt tentou passar para a gente. Na sequência, perdão, o vice-presidente e candidato à presidência do Fluminense, Matheus Montenegro, tomou a palavra, foi muito breve na sua explanação, e disse que não há chance da Assembleia Geral ser antes das eleições do clube. Tá? Isso tem um lado bom e tem um lado que fomenta teorias conspiratórias, né? O lado bom é o seguinte: se você vai ter um prazo para você debater uma série de questões importantes em relação à SAF, que assim seja. Que não seja uma coisa assodada como foi no Vasco, como foi no Botafogo, e aí o Vasco não ganhou nada, está lá sem conseguir vender de novo a SAF, porque depende da 777, e o Botafogo, né, numa situação delicadíssima com o John Textor, né, onde a dívida do clube já passa de 1 bilhão, né, um clube que, se essa coisa não se resolver rápido, caminha para falência, porque a SAF não é um clube associativo, ela vai à falência. Né? Então o Botafogo corre risco da sua existência, né? E aí a falência significaria a refundação na quarta ou quinta ou sexta, não sei qual é a última divisão do futebol carioca. Né? Então o Botafogo corre esse risco. Sim, acho que não vai acontecer, mas corre esse risco. Né? Então é interessante, né, a fala do Matheus Montenegro dizendo que não vai acontecer antes das eleições. E a teoria da conspiração qual é? Né? Muita gente vai dizer que se ele não ganhar a eleição, não tem SAF. Né? E eu acho que não passa muito por aí. Né? Não que eu ache que a galera lá é boazinha, mas há acordos, né? Há negociações, há contratos assinados com o BTG, por exemplo, né? Que não vai dar para fugir. Aí depois teve uma apresentação do BTG Pactual, né? A questão do banco, e em seguida o Carlos de Barros da Lazuli fez a sua apresentação, na qual ele se declarou tricolor, contou uma história muito bonita, né, se verdadeira, e eu acho que não tem nenhum motivo para ele mentir ali. Não é uma reunião que vai decidir nesse momento, né, se vai ter a SAF ou se não vai ter a SAF, né, contou do avô dele, que era tricolor, já falecido, o pai também já falecido, também tricolor, né, e disse que ele não existiria
se não fosse o Fluminense, porque o avô e a avó dele se conheceram num baile no Fluminense, certamente no Salão Nobre, onde ele estava ali fazendo a sua exposição. Então, uma história bacana e tal, só quis fazer esse parênteses fora negociação, né, que foi bacana, e alguns focos, né, que a Lazuli, na sua negociação com o Fluminense, colocou: respeito inegociável à torcida, foco em performance esportiva e equilíbrio de resultados esportivos e financeiros, né? Porque você ter, como o Botafogo teve, por exemplo, um sucesso esportivo no ano passado, né? E está tendo uma crise financeira gigantesca nesse ano. Então você tem que ter o equilíbrio, mas com foco no resultado esportivo. Salvaguardar a essência tricolor, como história, símbolos, cores, que é uma preocupação que parte da torcida do Fluminense tem. Ah, vai vender, vai botar o Fluminense de ser para ser azul com amarelo. Não, não vai. Né? Continuaremos sendo verde, grená e branco, né? E isso está dentro do projeto. Ele falou que são 40 tricolores ou famílias de tricolores, né, que são os investidores da SAF. E aí colocou outras questões, como visão de longo prazo, né, Xerém como centro global de excelência, futebol e alta performance, marca, mídia, engajamento de torcida. Essa parte eu acho que é difícil, porque a nossa torcida engaja muito pouco. Né? Quando está ganhando é fácil, qualquer um engajar, qualquer rato de esgoto engaja quando está ganhando. Né? Mas quando a coisa não está boa, né, a torcida, não só do Fluminense, a torcida brasileira simplesmente abandona o clube. Monetização, governança e profissionalismo. E aí chegamos na parte onde todo mundo ouviu algum boato por aí, né, e queria saber exatamente o que era. Bom, a parte financeira, a grana que vai entrar no Fluminense. Né, o aporte da Lazuli, através da LS Sports, é de 500 milhões em até 2 anos. Não significa que eles vão aportar imediatamente esses 500 milhões, e esses 500 milhões serão usados, né, fundamentalmente para pagamento de dívida, negociação para reduzir o valor e pagamento da dívida, né, em até 2 anos. E em até 10 anos são 6,4 bilhões de reais no total, o que dá, né, em 10 anos, uma média de 640 milhões de reais por ano de aporte, e aí esse aporte para pagar folha salarial, né, pagar jogadores, pagar comissão técnica, né, além de ter royalties para a associação. Né, a associação do Fluminense vai ter direito a um percentual desse investimento que os 40 grupos, né, 40 famílias ou 40 tricolores vão fazer esse investimento. Um total de 6,9 bilhões no total de investimentos no Fluminense. 500 milhões imediatamente uma parte e outra parte em até 2 anos, e 6,4 bilhões em 10 anos, né, numa média de 640 milhões. Não sou especialista em mercado financeiro, não sou especialista em investimentos, mas acho que é um valor interessante, né, você ter 640 milhões para pagamento de folha salarial, né, de jogadores, de comissão técnica, desde que exista alguém competente na diretoria de futebol para fazer esse investimento. Não adianta nada você ter 640 milhões por ano e você pagar mais de 20 milhões a um técnico incapaz como é o Renato Gaúcho. Né? E aí mais um monte de jogadores, como o Soteldo, como o Manuel, como o Thiago Santos, como o Lima, como o René, como o Everaldo. Né? E aí você gasta uma grande parcela desse valor, né, com pessoas, profissionais que não vão agregar e não vão fazer o Fluminense mudar de patamar, subir os degraus, né, rumo ao que o objetivo que o Carlos Barros falou, que é de ter uma das 3 maiores folhas salariais e, consequentemente, de desempenho esportivo. Então a gente precisa ter gente competente para fazer essas contratações, competente para fazer as vendas, coisa que a gente não tem hoje, né, para que a gente possa ter financeiramente lucro, né, e esportivamente títulos, que é aquilo que interessa para a gente. Os 6,4 bilhões, né, folha salarial, elenco mais comissão técnica, 4,7 bilhões, ou seja, 470 milhões por ano. Aquisições de atletas, 1,1 bilhão, né, nesses 10 anos, 110 milhões,
acho pouco. Enfim, mas aí como tem venda de atleta e tal, isso é de investimento, tá? A gente pode, né, com as receitas do clube, fazer outros investimentos, contratar outros jogadores. Desenvolvimento e formação de jogadores, 359 milhões, ou seja, aproximadamente 36 milhões por ano em Xerém. Melhoria, e aí tem, né, a melhoria do centro de treinamento de Xerém, 84 milhões, 8,4 milhões por ano, né, na estrutura de Xerém, campo, alojamentos, né, parte de recuperação física, médica, fisioterápica, né, e royalties para a associação na casa de 143 milhões, 14,3 milhões por ano, e aí o Fluminense com isso consegue manter o seu clube social, consegue manter os esportes olímpicos, os poucos que o Fluminense tem. A torcida reclama muito de esporte olímpico, mas o prejuízo não é tão grande assim não, gente. Se é que há prejuízo, porque o Fluminense tem um caixa só. Né? Então é muito fácil você dizer, o esporte olímpico dá prejuízo e aqui não dá prejuízo. Né? O prejuízo não é tão grande. Né? O voleibol, por exemplo, que é a categoria, é o esporte que o Fluminense tem, né, forte no cenário nacional, não dá esse prejuízo todo ao Fluminense, e pelo contrário, né, é um time, né, que tem honrado a camisa do Fluminense, inclusive com a Marcele, uma das melhores líberos do mundo, ela e a Di Gennaro da Itália, né, no Campeonato Mundial que terminou no domingo. Em relação à divisão, né, o percentual, né, de quem vai ter em relação ao futebol do Fluminense, 65,8% fica com a SAF, 34,2% do Fluminense. Né? O Fluminense vai ter sim ingerência na administração da SAF, né, e isso pode chegar a 49% se na finalização da negociação a dívida do clube, por exemplo, chegar, se eu não me engano, a 650 milhões. Aliás, por falar em dívida, hoje ela é de 871 milhões, né, e o valor do clube, somado dívida, aporte, né, e dá 1 bilhão e 600 milhões. É um clube extremamente valioso, o Fluminense. Tem uma coisa que o Carlos Barros falou que é o seguinte: se não forem investidos 6,4 bilhões em 10 anos, a SAF não poderá distribuir dividendos, ou seja, os investidores não receberão coisíssima nenhuma caso não sejam investidos esses 6,4 bilhões. Mais que isso, né, tem um prazo de 5 anos onde os investidores não podem, em hipótese alguma, vender suas participações na SAF do Fluminense. Aí falou, né, se a dívida diminuir, a participação da associação aumenta, chegando até o limite de 49%, que o objetivo é o top 3 de folha salarial, que a dívida inteira, que hoje é de 871 milhões, vai ser da SAF e não da associação, e que até 2030 a SAF pode comprar mais participação da associação, chegando a, no máximo, 90%, investindo algo próximo aí de 500 milhões se a dívida se mantiver no patamar atual, no momento do fechamento do contrato, mas chegando a muito mais dinheiro que isso se essa dívida for diminuindo. Então, assim, gente, é uma proposta, para quem é leigo, como eu, interessante. Né? A minha preocupação era que fossem 6 bilhões em 30 anos, mas 6 bilhões em 10 anos, né, dá mais de 600 milhões por ano, é mais do que o Fluminense arrecada normalmente. Esse ano de 2025 é uma exceção, porque 300 milhões vem da Copa do Mundo de Clubes. Né? Então é uma proposta interessante. E aí ele ainda passou 11 dos 40 investidores, né? Família Almeida Braga, o grupo Apex Partners, Heráclito Brito, família Dantas, família De Luca, dona Frescato, família Esteves, do BTG, família Halak, família Clabin, membros da família Monteiro Aranha, família Paz, Ricardo Tadeu, Bruno Werneck e José Zittelmann. São 11 dos 40 investidores que o Carlos Barros falou. Bom, gente, entre a proposta, entre isso que foi apresentado hoje e a aprovação, tem muita negociação pela frente, tem muita conversa pela frente, tem que ter a aprovação da Assembleia Geral, a gente precisa
Eu não sei se vai ter essa informação, mas a gente precisa saber que cargo o Mário Bittencourt vai ocupar dentro da gestão, porque vai ter um presidente, um CEO, que vai ser indicado pelos investidores, né? Vai ter um diretor de futebol, vai ter um diretor jurídico, enfim, vai ter um financeiro, né? Vai ter um grupo de pessoas, além de um conselho, composto por 6 pessoas da SAF e 2 pessoas do clube. Né? Então a gente precisa saber o que o Mário Bittencourt vai fazer lá. Se for diretor de futebol, eu sou radicalmente contra. Se for diretor jurídico, pela competência eu sou a favor, mas pela ética eu sou contra, porque ele está vendendo a SAF, né? E aí eu acho antiético ele ter um cargo dentro dessa SAF que ele vendeu. Mas como que entre o que eu acho e aquilo que pode acontecer tem uma distância gigantesca, né, que o Mário Bittencourt não seja diretor de futebol, que haja alguém efetivamente competente, né, conhecedor do futebol, conhecedor vamos dizer, dos meandros do futebol, para que o Fluminense possa contratar melhor, nunca mais ter contratações tipo Ourinho, Lucão do Break, Marrone, Casares, Douglas Costa, Terãs, Everaldo, René, nunca mais ter esse tipo de contratação, e que o Fluminense nunca mais venda as suas joias por 600 mil dólares, como foi o caso do Esquerdinha, lateral que passou por todas as seleções de base. Dito isso, temos que aguardar os próximos capítulos, temos que aguardar o que vai ser essa negociação, o quanto isso vai evoluir em termos de valores. Não acredito que mude muita coisa, aliás, eu acredito que não mude nada, eu acho que é isso mesmo, 500 milhões que a LS Sport vai investir, né, num prazo de 2 anos, com a maior parte sendo de aporte inicial, né, e 6 bi e 400 milhões ao longo de 10 anos. É uma proposta interessante, é uma proposta que, bem utilizada, faz o Fluminense mudar de patamar. A questão é se vai ser bem utilizado. Então foi essa a reunião, até o ponto que eu vi, né? Não vi a charopada de conselheiro querendo aparecer fazendo perguntas, né, que muitas vezes não tem nada a ver, do tipo, tivemos outra proposta além dessa? E aí a resposta foi boa, porque em nenhum momento o BTG Pactual pensou na venda para multiclubes, né, como por exemplo a questão do John Textor, né, Botafogo, Lyon, sei lá mais quem, ou o City, que tem o Manchester, que tem o Bahia, que tem um time no Uruguai, que tem um time, sei lá, na puta que pariu, né, então não teve essa possibilidade, isso nunca foi aventado e isso eu acho muito positivo, tá? Mas aí as perguntas são sempre pro cara fazer um discursinho ali e tal, e fazer uma pergunta que não vai acrescentar muita coisa, né? O principal foi dito pelo Carlos Barros, e se for isso mesmo, eu acho muito interessante, desde que o Mário Bittencourt não seja diretor de futebol. Beleza? Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.